olá, bom dia. Meu nome é Eloilde e eu vou gravar aqui um vídeo. Sou cristã, tenho 57 anos, mãe de 3 filhos. Há 15 anos que eu me voltei para Jesus. E vou ler aqui em Salmos, aqui é a minha Bíblia, toda marcada, tá? Que eu leio, graças a Deus. Eu não tinha esse hábito de ler, mas agora de uns anos para cá, de uns 3 anos para cá, eu estou lendo a Bíblia completa. Eu começo no início de Gênesis e o Apocalipse. Terminou, irmã, e aí? Volta novamente, tá certo? Salmos 46 e o verso 10. Aquietai-vos e sabeis. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu vou só me atentar a este salmo, a esse verso, por quê? Aquietar. O que quer dizer aquietar? Sossegar, acalmar, enfim, descansar no Senhor. E eu sou uma pessoa muito inquieta. Agora bem menos, mas eu já fui bastante inquieta e reativa. O que é uma pessoa reativa, irmã? Vou explicar. Pessoa reativa é aquela pessoa que reage a tudo. Reage a tudo. Tudo que você imaginar, a pessoa reage. Alguém fala uma coisa, ela já reage. Era eu. Mas ao longo dos anos, ao passar dos anos, com a experiência com Cristo, né? A igreja, as pessoas, o convívio, né? Os cultos, o devocional. E eu aprendi muito da minha caminhada para cá, vai fazer 15 anos. E de 5 anos para cá, que eu tive esse despertar mental, né? Apesar das provas, da comunhão com Cristo, de fazer parte de alguns órgãos, isso não tinha me despertado ainda. Até que eu comecei a ler livros, a ler mais a Bíblia, a me interagir mais com a Bíblia e com Deus, a orar mais, buscar mais oração e jejum, as práticas dos cristãos, que a gente como cristão pratica. E o que me fez mudar a minha mentalidade, o meu raciocínio, porque a gente na igreja, a gente é família, a gente somos seres humanos. Como toda família, existem problemas, toda ordem. Você pode ir para a católica, espiritismo, para a Umbanda, para onde você for, para a Batista, Universal, Assembleia de Deus, não importa. Eu não prego placa de igreja, eu falo de Jesus Cristo. Eu sou assembleiana, Campo de Abreu e Lima. Só para deixar claro, mas eu não estou falando aqui de campo nenhum, que nosso campo é Jesus. Né? Independente disso, é Jesus. Falamos de Jesus, mas eu congrego numa igreja, tem uma congregação a qual faço parte. E é importante? É sim. Ainda que tenhamos problemas, complicações, todo mundo tem, gente. Em todo lugar, para onde você for, você vai ter problema. Para onde você for, porque você vai lidar com pessoas. E nem todo mundo é igual a todo mundo, porque a gente tem nossas dificuldades. Nós temos os nossos problemas, mas a gente só quer ver o problema do outro, né? E quando eu vivia mergulhada nos meus problemas e no problema do outro, e as reações que as pessoas tinham sobre mim, eu esquecia do Deus que eu sirvo, o Deus que a gente serve, o Deus que a gente conhece, o grande, o poderoso, eu sou, El Shaddai, o Senhor dos Senhores, que é este Deus que está aqui. Ainda que ninguém acredite, existe uma força maior que se chama Deus, que habita no terceiro céu e que rege, você querendo ou não, nossa vida. E eu estou falando de mim, da minha experiência como cristã. Né? Aqui não estou dizendo que ninguém está certo e está errado, falando de mim. O que eu aprendi. E quando eu estava na igreja, quando eu não tinha esse despertar, não é sobre mim, porque não é sobre o outro, é sobre você. Eu me colocava na situação de vítima, me vitimizava, ficava me vitimizando e culpando sempre o outro. Porque eu abria brecha para que as pessoas realmente, elas faziam algo, faziam as coisas que todo mundo faz, é normal em todo canto.
E aquilo me estabilizava, aquilo me bloqueava, aquilo me deixava muito triste. Porque eu queria ser aceitada, eu queria ser vista, eu queria ser amada, eu queria tudo, né? Porém, eu tenho que fazer isso comigo, independente que alguém ame, eu tenho que me amar. Porque Deus nos amou primeiro. A Bíblia fala lá em João, que Deus amou a humanidade de uma tal maneira que mandou o seu Filho Jesus, Filho unigênito, para nos salvar. Ele mandou Jesus. Então, independente que alguém ame, que a igreja ame, que pastor ame, que ministério ame, você, há um Deus que lhe ama acima de tudo. Ainda que ninguém lhe ame, ainda que todos lhe rejeitam, porém Deus não rejeita, porque também na sua palavra diz que ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Oh, glórias a Deus. E eu quero deixar bem claro que quando você tem essa mentalidade, eu não vou para a igreja por causa dos crentes. Para onde você for, você vai ter trabalho, você vai ter problemas no trabalho, você vai ter problemas na escola, você vai ter problema na academia, você vai ter problema no curso, porque você vai estar lidando com pessoas. Para onde você for, vai ter gente. Gente é trabalho, gente é trabalhoso. Porque cada mentalidade é de um jeito, cada pessoa tem uma maneira de ser, e não é você que vai mudar ela. Você que tem que mudar. Você que tem que se enquadrar. Mas, irmã, como assim? Vou lhe explicar. Quando eu deixava essas pessoas me afetarem, era eu que abria essas portas, eu que permitia, eu adoecia, eu ficava mal. Então, vamos lá. Se sou eu que permito, eu também posso não permitir, mas não é brigando. É alguém vir com algo e eu simplesmente não absorver aquilo. Hoje eu estou assim. Simplesmente ignoro, não maltrato. Oi, irmã, tudo bem? Tudo bem. Se falar comigo, eu respondo. Se não falar, eu também falo da paz do Senhor. Se responder, amém. Também se não, tudo depende de você, do seu mental, do seu psíquico, do seu psicológico. Se você... a irmã está de cara feia. Eu falei, a irmã não respondeu. Gente, problema deles. Problema dela. Faça você a sua parte. Faça você o seu culto. Faça você o seu devocional. Vá para a igreja buscar ao Senhor. Vá para a igreja olhar para Ele, ouvir a palavra, absorver e procurar praticar. Porque sem praticar as obras, sem a fé ela é morta. E sem praticar também não vai surtir efeito na sua vida e na vida de alguém. Que não adianta eu pregar e não viver. Ainda que eu pregue e não viva, quem se prejudica sou eu. Tudo bem. É necessário, é melhor a gente pregar e viver. Pelo menos tentar viver o que o Evangelho passa para a gente. Seguir a paz com todos, né? Para falar também na Bíblia. Viver quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Está aqui. Por que está aqui? Porque desde o início, né, quem escreveu o escritor entende que onde há pessoas, onde há muita gente, onde existem grupos, comunidades, há também situações adversas, há problemas. Porque não tem como. Você tem uma família com 5, 6 pessoas, tem problemas. Você tem uma família com 2, tem problema. Você tem problema você sozinho, você tem problema. Quando você não tem, alguém arruma para você. É assim. Essa é a vida e você não vai mudar, eu não vou mudar. O que é que eu mudo? A expectativa, a forma como eu trabalho, como eu lido com isso. A forma como eu vou lidar com isso é que vai fazer o diferencial. Problemas existem. Aí aqui diz, aquietai e você sabeis que eu sou Deus. Na minha inquietação, eu esquecia quem era Deus. Nas minhas angústias, parece que dava um branco que eu me afastava de Deus. E ele diz assim, que ele será exaltado. Então ele será exaltado na minha e na tua vida, quando eu dou espaço para ele se exaltar. Ele, não eu. Não é eu que vou me exaltar, é Deus. Porque ele diz, serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Sobre a terra é sobre nós, gente. É sobre os cristãos, sobre as nações. Alguém vai ter que ver, alguém vê o trabalhar de Deus. O mover do Senhor. Ainda que não se aceite, o problema dele. Deus não está nem aí se você aceita, se você acredita, se você não acredita. Ele é Deus, independente da minha e da sua opinião. O que eu aprendi, que independente da minha situação, Deus, ele é Deus. Então, se eu me aproximo dele, é melhor para mim. Se eu me distancio dele, é pior para mim. Então, se eu sei que existe um Deus, que existe um caminho, um alinhamento entre eu e ele, era necessário eu ter essa visão
essa conexão e chegar-me a Ele. Porque quando eu canto, eu não canto para Deus, eu canto para mim, porque Ele não precisa do meu louvor. Eu que preciso louvar para aquilo me aliviar, aquela música, aquele louvor me aproximar dele. Porque também a Bíblia diz, perto está o Senhor. O Senhor sempre está perto de mim e de você. Agora, será que eu estou sensível para sentir? Será que meu ouvido, a minha carne, a minha fraqueza, a minha angústia, os meus problemas estão me aproximando dele ou me afastando dele? Porque ainda que eu tenha problemas, ainda que a gente tenhamos problemas, Deus sempre está conosco. Na tormenta Ele está conosco. Na dificuldade Ele está conosco. Agora a gente dá muito ibope ao problema, esquecendo que existe um Deus de tudo, um Deus que pode tudo, soluciona todos os problemas, a solução, todos. Até para a morte tem solução sim. Tem. Morreu. E aí, irmão, qual é a solução? Você entender que é um ciclo. Nasce, cresce e morre. Isso é um ciclo natural da vida. Então, se você aceitar isso, é mais fácil para você lidar com os ciclos da vida, lidar com as leis que existem, né? As leis da terra, essas leis criadas por Deus, não por mim, por você. Mas, irmã, o luto é difícil, não estou dizendo que é fácil, mas tem que passar. Eu vou morrer, você vai morrer, todos iremos morrer, de doença, seja lá o que for, gente. O crente, a gente tem, né, a promessa de Jesus de buscar o seu povo, o arrebatamento. Mas se eu morrer hoje, o arrebatamento veio para mim, Jesus veio para mim. Quer dizer, eu já me encontrei com o Senhor. Combati o bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, lá em Timóteo. 1 Timóteo, acho que é 1 Timóteo. Então, tá entendendo? Combateu o bom combate, fala Paulo, combateu o bom combate, acabou a carreira, acabou ali para ele, cessou ali para ele, a vida terrena, mas guardou a fé. Então, para o plano que ele vai, né, que é dormir no Senhor, a fé está com ele. Ele não é que acabou a vida dele aqui carnal, isso aqui é um corpo, um tabernáculo, né, carnal, que segue seu espírito. A gente é corpo, alma e espírito. Tritônico, né? Um ser tritônico é 3 em 1. Temos um corpo, uma alma e espírito. Porém, quando a gente morre, a carne é que morre, o espírito e a alma não. Né? Pelo menos é isso que eu entendo. Se eu estiver errado, alguém pode corrigir. Porém, é isso que eu entendo e é isso que é passado. Então, se o corpo morre, é o corpo que morre. O espírito permanece. Então, se você tem uma fé inabalável, se você crê, tem suas crenças, seja lá ela qual for, a não ser que você mude ela, você, se morrer com essas crenças, você vai eternizar, seu espírito vai permanecer com elas. Né? Eu acredito que sim. Terceiro moldado lá em cima, porque a Bíblia nos diz que teremos um novo corpo transformado, corpo incorruptível, um corpo transformado, assim, a gente vai ter um espírito novo, né? Seremos transformados, transladados, né? Vai transladar. Então a gente não vai ser essa carne, vai ser o nosso espírito, que eu acredito que muitas coisas vão se dissolver, que a Bíblia fala em Apocalipse que a gente vai ter dor, não vai ter choro, não haverá morte, não haverá enterro, nem dia nem noite, está aí aqui em Apocalipse. Então, você sendo assim, tudo que vai ficar na terra, o apego, as coisas terrenas ficará. E lá em cima que vai ser transformado, quando a gente realmente for, né? Porque quando a gente morre, a gente dorme no Senhor, a gente está dormindo. E quando a Bíblia fala que quando Jesus reinar nas nuvens, quando ele voltar, então os mortos serão ressuscitados. Então quem morreu lá atrás será ressuscitado. E aí a igreja arrebatada, né, vai vir com ele para a Nova Jerusalém, que ninguém vai para o céu, né? Nova Jerusalém. Uma nova terra, nova cidade, a Nova Jerusalém, onde iremos habitar. Então, voltando para o texto, aquietai-vos. Quando você se aquieta, quando você realmente tem consciência de que você serve a um Deus grande, a este Deus
E você clama e levanta a mão, dá glória e aleluia. E diz assim, Deus resolve, está na tua mão, eu não tenho como resolver isso, o Senhor vai resolver. Colocou na mão dele, não colocou? Mas se eu coloco na mão dele e toda hora eu me preocupo com a situação, eu não coloquei na mão dele. Eu coloquei, porém eu não estou confiando que ele vai fazer. Ah, mas está demorando. Ah, mas esse menino que não se conserta. Ah, mas meu marido que não se voltou. Ah, minha mãe que não é, que Deus não salvou, que Jesus não resgatou. Se eu coloquei na mão dele, o tempo é dele, quem vai fazer é ele, do jeito dele, não é do meu jeito. E eu tenho aprendido muito com isso. E não é fácil, que a Bíblia diz que o homem nascido de mulher é cheio de inquietação. Nós somos cheios de inquietação. Inquietação é o quê? É a gente ter aquela ansiedade, né, pressa em querer ver tudo imediato. O imediatismo, a gente quer tudo para agora. Só que para tudo há um tempo. Tem seu tempo determinado de lá, diz aqui no livro de Eclesiastes. Tempo determinado, tempo para tudo, tudo. E eu, quando tenho alguma oportunidade, eu gosto muito de falar que existe o tempo do choro e o tempo do riso. Aprender com o choro, porque com o choro, com as provas, você tem uma lição daquilo ali. Você tem um aprendizado, você procura melhorar, você procura se edificar, você procura, aquilo vai lhe exortar, aquela prova, aquela situação, você vai extrair algo de bom daquilo. É necessário que se tire algo de bom, porque se você não tirar, você vai ficar rodando, como um loop. Um elo assim, ó, rodando no deserto. Porque você não aprendeu. Então, ao não aprender, você continua circulando. Quando você aprende, quando você entende a situação e aquilo de alguma maneira abre a sua mente, expande a sua consciência, aí você está preparado para a outra fase. É como um videogame, você passa de fase. Mas ao não entender isso e você ficar só questionando, mas Deus, mas por quê? Mas assim, por quê? O trabalhar do Senhor você não vai entender nunca. Ah, porque Deus, ele é carrasco. Nunca foi. Nunca vai ser. Algumas pessoas colocam Deus quando passa por algumas situações que tem que passar, principalmente como luto. E tem pessoas que deixam o Senhor por conta disso. Ah, mas Deus matou, Deus levou, Deus permitiu. Gente, tem situações que as pessoas se colocam, né, em perigo, em vulnerabilidade, vulnerabilidade, né, se arriscam e querem culpar Deus. E aí permite. As coisas acontecem. Porque como existe também o livre-arbítrio, Deus não vai pegar um homem, uma mulher adulta, um homem com consciência, sentar numa cadeira e você vai ficar aqui de castigo. Você não vai sair porque lá fora está perigo. Você quer ir para... Ah, mas aí cadê Deus? Mas Deus está pronto para lhe ajudar, para lhe servir, para lhe proteger, desde que você também se enquadre. Se eu estou vendo que ali tem briga, eu vou passar no meio da briga? Você está entendendo? Então é por aí. Acontecem situações que Deus realmente nos livra do perigo eminente, da morte eminente, porque não chegou o nosso dia, gente. Quando chega o dia, acabou, a gente tem um prazo, a gente nasceu e vai morrer naquele dia. Já está determinado lá para o Senhor. É fácil não aceitar, que dói menos, como diz o pessoal. Aceite que dói menos. Aceitar, tem a choro, tem a saudade, tem o choro, tem o luto, tem, todo mundo vai passar. Mas entendendo que tudo é para a glória de Deus. A Bíblia também nos diz que bebais, que comais, tudo que nós fizemos seja para a glória de Deus, não para a vergonha. É você não aceitar o que Deus faz na sua vida. É você dizer para Ele que o que Ele fizer de bom você quer. O que Ele fizer de ruim aos seus olhos você não quer. E não é assim, tá? A vida a gente passa por situações que a gente não vive só o que a gente quer. A gente vive também o que a gente não quer. Mas quando você tem convicção que aquela foi a vontade, a perfeita, a vontade agradável de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que não seja para mim, mas a dele, a vontade dele, não é a minha. A de Deus. Ainda que eu espernei, ainda que eu não aceite, o problema vai ser meu. Não é dele. Ele fez e acabou. Se ele vai reverter ou não, aí é com ele. Não cabe a mim questionar. Agradecer sempre por tudo, em tudo dai graça. Agradeça a vida, o ar que você respira.
Depois eu falo um vídeo sobre agradecer por tudo e nisso mudou muito minha vida. A minha vida que eu falo que mudou de dentro de mim, de dentro para fora. Porque você deixa de ser uma pessoa amarga, tóxica, reativa, né? E seu olhar muda. Aí você vê realmente as pessoas. Você quer conhecer uma pessoa, e eu acompanho a doutora, né? Doutora Andrea, que ela é psicóloga, psiquiatra, uma doutora excelente. E ela fala, quer conhecer a pessoa realmente é na reação dela. Porque eu posso montar um personagem. Aí eu vou para a igreja, vou me sentar, vou cruzar minhas pernas, vou rir, vou ser amável, vou ser agradável. É um personagem, não sou eu. Acontecer algo que vai me incomodar, aí eu vou reagir. A minha reação vai mostrar quem sou eu. Você pegou? Você entendeu? Como eu reajo, é o que eu sou, é o que eu trago dentro de mim. Então, se alguém fez algo e eu já olho com a cara feia, eu já reprovo, né? Eu já não aceito, essa sou eu, é a minha reação. Porque eu estava montada num personagem. Muito singela, muito calma, muito educada, pisa no pé, entendeu? Fala alguma coisa que não agrada, diz ou não. Olha, tu pode me dar isso, pode fazer isso. Posso não, amada. Já não quer assunto com você, já não quer graça, já lhe exclui, porque essa é a pessoa. Aquilo ali é um personagem que elas vivem e vestem, né? Infelizmente. E muitas vezes a gente, para fugir dessa... para estar neste meio, a gente veste alguns personagens. Que não é saudável. Você tem que ser você na sua essência. Se a sua essência era difícil, Deus muda. Eu dizia, Deus muda a minha natureza, me muda, me molda, me dá, Senhor, a clareza, me dá aquela paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não tem, a paz que só o Senhor pode dar, ainda que esteja tudo assim, tudo desmoronando, e você dizer, eu sei, você respirar fundo e dizer para você, eu sei que há um Deus, cujo este Deus habita em mim, mora em mim, que é o Espírito Santo, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus, que está comigo todas as horas, em todo instante, em todo tempo. Ele não vai e não tem me deixado só. Isso é convicção, isso é fé. Mas está tudo dando errado. Mas é o trabalhar do Senhor. Mas está tudo desmoronando. É o trabalhar do Senhor. E você está assim, estou tentando me manter assim. Aí você vem para a palavra, louva um hino. Se quiser chorar, pode chorar, que a gente é humano. Quiser sentir aquela dor, a gente sente, mas manter nesse estado de pena, de questionamento com Deus não vai lhe ajudar em nada. Aceitar é você conviver com a situação adversa, entendendo que tudo na vida é passageiro. O meu hoje não vai determinar o meu amanhã. Vai depender de mim. Se o meu amanhã eu quero melhor, eu quero pior. É como eu me comporto, é como eu vejo, é como eu me situo na situação. É como eu estou dentro do olho do furacão. Se eu vou arrancar os cabelos, se eu vou gritar, se eu vou espernear, se eu vou chutar o pau da barraca, como se diz. Se eu vou largar tudo, ou eu vou fazer feito o Jó disse. Ainda, né, que tudo esteja assim, de todo jeito, tudo se acabando, tudo se desmoronando, eu sei que meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar em meu benefício e meu favor. É esse o Deus que a gente tem que crer, que a gente tem que ter convicção. Ainda que esteja tudo fora do lugar, ele diz, eu vou endireitar os caminhos tortuosos. Aleluia, glória a Deus. Endireitarei os caminhos tortuosos, veja. Ainda que a gente esteja em caminho tortuoso, ele vai endireitar o caminho tortuoso e criar erro na tormenta. Ele vai criar um caminho no meio da tormenta para você e eu passar. É crer e confiar. E aqui eu deixo um pouquinho do meu relato. Vou começar a gravar vídeos todos os dias sobre, né, a minha experiência com Deus e a minha experiência com a igreja, enfim, minha experiência geral com família, com tudo, tá bom? Desde já, obrigado, tchau, tchau, beijo.